Leva bolo aí, um dia que eu venho, você não traz bolo, velho? Eu gosto de bolo também. Sou crente também. Acho que essa aqui vocês conhecem. O vento toca o meu rosto. Ah, porque vocês levantaram? Tava bom sentado, não tava? Ah, vai ficar mais legal em pé, ficou legal. Levantem suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo. Tem o telão, né? Vocês estão cantando, né? O teu amor que um dia eu encontrei. Diz! Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. Ficou bom, irmãs, mas ó, só ouviu a voz do irmão barbudo aqui, ó. De sonhar. Preciso das irmãs, da voz fina, pode ser? Cantando junto alto assim, ó. De sonhar. Vamos lá? Vai. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de todo mundo. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. Encontrei no teu olhar. O quê? Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te. Só o coral, vocês. Os meus. Os meus. Como o coral está muito bonito, vocês podem fazer o coral da música, não pode? E o quê? Vai! Não pode levar. Coral! Encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar.
sejas meu universo. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. E a igreja, sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Vamos declarar isso bem alto agora, diga. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Igreja, que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Lá em cima vai! Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu nível. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus. Que a tua presença, Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua
tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar. Você está disposto a isso de verdade? Então diga: eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Siga o caminho dele, sempre ele, para ele, amém. Diga: quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Vai! Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Fui comprado na cruz, restaurado na cruz. Diga: eu vou passar pela cruz e me quebrantar e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está
Portanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pelo teu amor na cruz. Glória a Jesus. Pode se sentar, irmãos. Gostar de ficar em pé, né? A irmã com o neném no colo em pé, irmão. Meu Jesus, faz isso não. Vocês continuam felizes? Amém? Olha, eu vou dizer para vocês de verdade, coração. O Jean está aqui tocando com a gente. A gente toca com lugares de muita gente, com lugares de pouca gente, bem menos que aqui. Já toquei em lugares bem menores, inclusive, né? Mas olha, de verdade, o amor de vocês por louvar Jesus, desde a primeira música aqui, a gente estava cantando como se tivesse uma multidão aqui. E eu fico muito grato a Jesus, não pela gente, porque eu aprendi com Jesus, não foi nem na estrada não, eu aprendi na minha conversão mesmo, de tudo que eu vivi, de tudo que eu fui, o que eu fiz. E a honra nunca vai ser minha, a honra sempre é dele. Ele devolve para mim aquilo que ele tem para a minha vida, né? Não é o que você tem para mim, é o que você tem para Deus. Então eu fico muito feliz de ver a igreja sempre adorando a Jesus de verdade. O propósito é esse, gente. O propósito sempre foi Jesus, né? Eu estava pensando, agora à tarde, a minha esposa estava conversando comigo, a gente estava almoçando, e deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Aí. A gente estava almoçando e aí a gente começou a falar sobre o Holocausto, né? Sobre várias situações. A minha filha participa de um projeto lá do Grupo Giovanni Si, acho que alguns aqui da igreja, ou talvez muitos conheçam, um projeto de teatro, de artes, é muito legal. E tem uma peça que está rodando lá no Teatro Nissi, que é lá na Brigadeiro, inclusive, que chama Radassa, o musical. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial, fala sobre uma família judia que foi levada cativa, presa, né? Na verdade, seus pais, e essa menina é a filha desse casal. Bom, é uma história que vocês precisam assistir, quem não assistiu. E a gente está falando sobre o Holocausto, né? E a gente começou a ver que existem pessoas hoje. Se você for pesquisar, esses dias eu estava até vendo isso na internet, mas minha esposa levantou isso. Existem jovens na Alemanha que já estão achando que o nazismo é uma coisa que não existiu. Tem gente hoje que acha que o Holocausto é uma coisa que não é bem desse jeito, né? E aí eu fiquei, na hora que a gente ficava falando sobre isso, coisa assim, comendo e conversando sobre o dia a dia. Aí me veio ao meu coração, à minha mente, uma coisa que é interessante. A gente essa geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, ela está se acabando. E muitas pessoas não estão deixando legados para os seus filhos. Está no Dia dos Pais. Mas eu quero juntar hoje aqui Dia dos Pais, tanto mãe quanto pai, né? Não só o dia do sexo masculino, do pai. Mas eu quero que os pais entendam isso. Hoje é o meu dia, eu sou pai, minha filha está ali, já foi apresentada, tenho a minha esposa. Mas qual que é o legado que eu estou deixando para minha filha? Sabe por que Jesus jamais deixou de ser falado e visto? Porque existe um legado, as pessoas não deixaram de falar do amor de Jesus. Jesus não é esquecido porque aqueles que amam Jesus não conseguem esquecer Jesus. Olha que frase bonita, hein? Tem gente que não acredita que mais de 10 milhões de pessoas morreram no Holocausto. Vocês sabiam? Porque não foram só judeus, foram ciganos, foram negros, foram gays. Pessoas que eram tidas como aberração para aquele regime eram mortas, simplesmente porque não eram de acordo com aquilo que eles acreditavam. Aí eu faço uma pergunta para você agora, trazendo para os nossos dias. Tem pessoas hoje que odeiam cristãos pelo simples fato deles adorarem a Deus e não se venderem ao pecado. Qual que é o legado que você vai deixar para os seus filhos?
Qual que é o legado que você está deixando para os seus netos? E agora eu falo com vocês, jovem. Parou aqui? Aí, valeu, Gideão. Era o algodão, agora o algodão molhou, agora está tudo certo. É só quem entende da Bíblia vai entender de Juízes, né, Gideão? Qual que é o legado que você está deixando para a história de hoje? Isso me perturba muito, sabia? De verdade. Me perturba no sentido de ficar inquieto, incomodado. Os jovens de hoje, eles não conhecem as histórias. Eu sou de uma época, e isso aqui não é coisa de velho não, presta atenção, não é isso que eu estou querendo dizer não. Eu tenho 46 anos, não sou tão velho, também não sou tão jovem, mas eu quero dizer para você que eu sentava com a minha mãe, e até hoje quando eu encontro com a minha mãe assim, a minha esposa com a minha sogra, a gente ouve histórias de família, a gente sentava e conversava, a gente conhecia a história da família. Hoje os filhos não sabem mais nem quem são os avós, de onde vieram, o que fizeram. É tipo aquele programa do Globo Repórter, quem são, para onde vão, o que será que fizeram? Aí as irmãs estão tudo assim, ó, é verdade. Mas é assim. E sabe o que está acontecendo com isso? Agora eu trago para nós aqui na igreja. Eu não quero trazer uma palavra muito demorada, porque eu acho que ela tem que ser direta. É tipo Tramontina, sabe? Corte rápido, Tramontina. Eu quero que seja assim hoje a palavra, para você não esquecer isso, jamais. A gente não precisa de 10 horas com quem a gente ama, mas a gente precisa ter um tempo de 10 minutos que realmente vale a pena muitas vezes. Eu tento ensinar minha filha, que está aqui, e estou usando ela como exemplo, mas ela sabe disso, o máximo que ela pode. Eu falo às vezes com ela, ligou para sua avó, falou com a sua avó, conversou com ela. A minha esposa faz a mesma coisa. Eu estava viajando esse final de semana, estava tocando, aí a minha esposa falou, a gente fez uma videochamada aqui, conversamos pelo celular. Minha mãe sabe até mexer no celular agora, gente, que milagre. Minha mãe mexe com o celular. Minha mãe sabe clicar no link do YouTube, ela deve estar vendo essa live inclusive. A minha sogra a mesma coisa. Você entende? Vai passando de geração para geração, irmãos. Como é que o evangelho chegou até aqui, irmãos? Não foi porque um papel foi achado lá, os pergaminhos, não foi só isso não. É porque alguém se dispôs e falou, eu creio que isso é a palavra de Deus, e eu vou passar de geração em geração. É o que Jesus fala, você vai aí, faça discípulos. O que é discípulo, irmão? É fazer aquilo que você faz. Discipulado é você fazer aquilo que você faz. Agora tem um detalhe, o que você faz? Não o que você fala. Você é discípulo, você não é aluno. Tem uma diferença muito grande entre discípulo e aluno. Aluno aprende do professor, discípulo aprende com a vida do líder. Jesus não veio ser professor de ninguém, ele veio ser o mestre. Jesus ensina você a ser como ele. Jesus não é aquele cara que vai ensinar química, matemática, não foi isso que Jesus vai ensinar para você. Isso o professor ensina, Deus deu sabedoria para o ser humano ensinar. Deus quer que você seja discípulo dele. E aí entra no lado familiar, e o que eu quero falar com você, eu vou finalizar com o texto da Bíblia. E eu quero pregar antes, depois eu vou finalizar com a mensagem, com a palavra. Eu quero trazer isso para você, olha que interessante agora. Como é que a gente é discípulo do pai e da mãe, se o pai e a mãe não discipula seus filhos? Uau! Eita! Se fosse na Bleia, rolar até um charamanaia agora. Não vi os irmãos na charamanaia. Se é bleiano, pode dar, irmãos. Pode falar em língua que é bom. Oh, aleluia. Não é, irmãos? O legado está se perdendo. A história está se perdendo. A gente está vendo crianças. Eu estou vendo aqui algumas crianças, alguns jovens sentados. Não deixe o legado da sua casa, da sua família. Agora eu estou incluindo todo mundo, gente. Deu até calor aqui, irmão. Deixa eu tirar minha jaqueta. Eu estou incluindo todo mundo, gente. Eu não quero dizer que você é perfeito. Eu não estou aqui para dizer para você, irmãos, eu sou cheio de imperfeições. E aqui está minha esposa e minha filha. Se elas pudessem subir aqui e falar para vocês, eu não teria problema nenhum em falar. Eu tenho muitos problemas, muitos defeitos, mas eu não os aceito. Eu tento e luto com ele todos os dias. E digo para Deus que Ele vive em mim, para que o meu eu cada vez diminua. Sabe por quê? Porque um dia, quando eu não estiver mais aqui, se Jesus me levar, se Ele não voltar antes, e esse é o que eu quero que seja a ordem cronológica das coisas, a minha filha vai lembrar de mim um dia e dizer assim, meu pai deixou um legado para mim, aquilo que ele plantou, eu vou continuar do meu jeito, não é do jeito dele, é o meu jeito. Presta atenção, o legado que minha mãe deixou para mim, está deixando para mim, não é igual ao dela, mas o legado dela eu estou levando como imagem daquilo que ela é em Jesus. Eu como pai,
Eu não quero ser o pai religioso, entende? Não pode nada, não pode tudo. Não, vamos conversar. Não pode por isso, não pode por aquilo. Olha, eu já fui por esse caminho. A gente hoje não quer mais conversar. Vocês pararam para pensar que a gente não conversa mais? A gente não bate mais papo. A gente não lê mais a Bíblia junto. A gente não conversa mais. Eu confesso que meu coração dói. Eu perdi meu pai, eu não era cristão ainda. Eu tinha 15 anos só quando meu pai faleceu. Meu pai morreu com 50 anos. Exatamente um mês depois que ele completou 50 anos, ele faleceu. E eu tinha acabado de completar 15 anos. Meu pai morreu em junho e eu faço aniversário em maio. Eu não tive um homem. O meu pai, ele não me deixou um legado. Infelizmente. Mas nem por isso deixei de amá-lo. Quando você é maduro em Jesus, Jesus te dá maturidade para você entender que Ele não deixou um legado, mas eu quero agora quebrar isso que aconteceu na minha vida. E não é porque algo de ruim aconteceu, agora estou falando do outro lado. Não é porque algo de ruim aconteceu comigo que isso vai continuar acontecendo. Você não é merecedor disso, Deus não te chamou para ser assim. Na Bíblia tem várias histórias que você pode ler sobre isso. José teve uma maldição sobre a vida dele, dos irmãos que o jogaram na cisterna, que era um poço, um buraco, venderam ele para os caras, para os cambistas lá. Ele ficou preso 14 anos numa prisão, 7 anos, depois foi lá e quebrou a maldição. Ele poderia virar e falar assim, o dia que ele encontrou os irmãos, se você não conhece a história, leia lá em Gênesis, no capítulo 40 em diante, você vai ver a história de José. Ele poderia, o dia que ele chamou os irmãos, a história, para voltar aqui rapidinho, para vocês entenderem. Aí os irmãos vão passar fome. O Egito era o único lugar que tinha comida, alimento, o mundo estava passando fome. E os filhos de Jacó vão até o Egito comprar comida. E quando eles chegam lá, José, que está todo dia egípcio já, ele já era um cidadão egípcio. Ele está lá e ele vê os irmãos, ele não aguenta, ele começa a chorar. Ele vai para um canto, diz a Bíblia, e chora e grita. A Bíblia fala que todos os que estavam lá no pátio do palácio ouviam José gritar e chorar. E aí ele chama os irmãos, ele tira aquele treco da cabeça, começa a passar a mão nas pinturas. Os homens se pintavam no Egito naquela época. E os irmãos olham para ele e falam, não mata a gente não. Ou tudo. Os irmãos ficaram desesperados, porque por irmão aquela maldição que continuava. Olha aí o que a gente fez, a gente quebrou a família, destruiu tudo. Por causa de orgulho, por causa de ganância, por causa de soberba, porque o filho falou que tinha a túnica do pai, porque o pai talvez privilegiava mais o mais novo, que era José até então ali. Muitas vezes nós não sabemos conversar, irmãos. Nós trazemos maldições, dores, sofrimentos, sofismas para as nossas vidas familiares, porque nós não conversamos, e Jesus gosta de conversar, irmãos. Vou dizer, Jesus é o cara que mais gostava de conversar, que se ele quisesse vir para salvar a humanidade, ele viria hoje na internet, era só dar um enter. Jesus veio numa época que você tinha que sentar na mesa e fazer comida de verdade, não tinha micro-ondas. Jesus andava descalço muitas vezes, de sandália. Jesus pisava nos cocô das vacas, das cabras. É sério. Jesus não andava de carro, ele andava a pé, raramente numa mulinha. Jesus queria convívio, intimidade. Jesus preparou uma ceia para os discípulos, quando eles voltaram do mar, que Pedro não tinha pegado nada. Jesus foi lá, preparou uma ceia com peixe. Depois Jesus ressuscitou, que ele estava na praia esperando Pedro. Jesus está lá, o peixe já estava assado, diz a Bíblia, está lá em João no capítulo 20. O peixe já estava assado. Jesus estava esperando Pedro para conversar. A conversa restaura. A comunhão restaura. É por isso que nós não acreditamos em igreja de internet. A gente está filmando aqui, mas isso não é igreja, isso é uma extensão daquilo que a gente é. A igreja, isso aqui é comunhão, é convívio. Irmãos, o abraço de alguém, eu já fui curado num abraço de alguém num culto. Veio e me abraçou no final de um culto, uma irmãzinha que nem me sabia quem eu era. O abraço de alguém cura, isso na internet não existe. Deus pode fazer o milagre que Ele quer, Ele pode, irmãos, Ele pode fazer tudo, Ele ressuscita o morto. Mas não é o comum, é o comum. Você vê todo dia alguém ressuscitado do túmulo? Não, não vê. Entende? Não é o comum, existe o milagre, existe o acima da média.
falando de Jesus. Entende? Mas Jesus quer comunhão, Jesus quer convívio. E quando ele faz isso, ele fala isso das famílias. Jesus quer convívio. Até na hora da morte, irmãos, olha que coisa linda, Jesus estava pregado, crucificado, a mãe de Jesus, Maria, estava chorando aos pés dele. Está lá em Lucas, no capítulo 23, lá no final, vai lá ler depois da crucificação de Jesus. Jesus, antes de morrer, olha para Maria, olha para João e fala: João, essa é tua mãe. João, o discípulo. E fala para João: João, essa é tua mãe. E fala para Maria: Maria, esse é teu filho. Sabe o que é isso? Ó, eu estou indo, mas agora aqui na terra você tem alguém para cuidar, e tem alguém para você cuidar também, João. Jesus nunca deixou a gente sozinho, irmãos. Tem gente que acha que na cruz Jesus deixou a gente. Foi na cruz que Jesus trouxe todo mundo para lá. Porque a Bíblia fala que sobre ele foram levadas as nossas dores e enfermidades. Tudo estava sobre os ombros de Jesus. Tudo foi levado em Jesus. Então não adianta você usar somente o nome de Jesus. E é aqui que eu termino essa mensagem com você, para falar desse texto. Não é levar apenas o nome de Jesus com a boca, é levar Jesus com as tuas atitudes, com o teu ser, com o teu eu. É levar Jesus trupicando. Às vezes você vai cair, vai machucar e falar: não, me perdoa. Às vezes você vai brigar com alguém porque você é um ser humano, você é sucinto a isso. Não é bom que isso aconteça, mas você tem todo o direito e tem a responsabilidade de se arrepender. Arrependei-vos, pois o reino está próximo. Quando Jesus fala do reino estar próximo, ele não está dizendo que ele fala para os discípulos: olha, eu estou dando o dia, a hora. Não, é porque amanhã pode ser o teu dia, amanhã pode ser o meu dia. A gente faz planos, irmãos. A minha vida é feita de planos também. Tem gente que é muito mais planejado do que eu, tem gente que é menos. A minha esposa, por exemplo, é muito mais planejada que eu. Muito. É tudo, como eu costumo dizer em casa, ela é exatas, eu sou humanas, entendeu? Ela é toda... Mas nem por isso a gente não se organiza. Mas eu não sei o dia de amanhã. E aí eu termino. Qual que é o legado que você vai deixar para quem está do seu lado, se amanhã não for mais você aqui? Entende? Jesus deixou um legado para os seus discípulos, que percorreram os séculos, os milênios. São 2022 anos, na verdade um pouquinho mais, se você estudar, tem esse erro cronológico, talvez foram 3 anos para mais ou 3 anos para menos, mas são 2025 anos que Jesus nasceu, que ele cumpriu o propósito do Pai, porque Deus enviou o seu Filho. Todo mundo conhece João 3,16? O Pai enviou, o Filho cumpriu o propósito e fez o quê? Deixou o legado do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não deixa as pessoas esquecerem de quem é Jesus. Não deixa as pessoas morrerem sem ouvir falar de Jesus na tua vida. Talvez entra a exceção, lembra que eu falei? Talvez você não tenha condições de mostrar a sua vida, mas, irmão, quando você parar na rua, no shopping aqui, do lado que vocês têm aí, parar para pedir um café para alguém, eu nunca passo por alguém, algum caixa, alguma coisa, eu sempre digo, irmão, quando eu não falo, às vezes eu esqueço, às vezes eu estou tão preocupado, minha cabeça, eu falo, esqueço de falar: Deus abençoe a sua vida, meu querido. Irmãos, tem gente que olha para você e regala um zóio. O frentista uma vez foi abastecer meu carro, e eu falei: obrigado, valeu, ó, Deus abençoe. Valeu, mano, tal. Às vezes eu falo do meu jeito, da minha gíria. Quando eu falo Deus abençoe, o cara regala um zoião assim, tipo, por que esse cara está falando Deus abençoe para mim? Talvez eu nunca mais veja esse cara, entende? Mas a verdade que eu creio está chocando a vida dele, está trazendo um incômodo para ele. A gente não pode deixar o evangelho morrer. O evangelho de Cristo não morre, mas tem aquele texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Em alguns momentos, em algum texto lá, em algum momento ele fala sobre a semente que é lançada. Tem semente que é lançada no meio dos espinhos, e ela se sufoca, ela tenta nascer, mas ela não tem raiz, ela não pega, ela não cria fundação e ela morre. Entende, irmãos? O problema não é a palavra de Deus nunca morre, mas aquela pessoa ali está morrendo, porque a palavra foi levada ali, mas aquela pessoa é cheia de espinhos. A palavra nasce numa terra fértil. Que terra é você?
Que tipo de, na verdade, melhor refazendo aqui, que tipo de terreno é o seu? Cheio de pedras, de espinhos, à beira do caminho? Você está preocupado com Jesus só quando te importa? É aquele que está na beira do caminho, ele fala de Jesus, ele está preocupado, ele reza, ele ora, sei lá o que você faz até o sinal da cruz muitas vezes, mas na hora de servir a Deus e pagar o preço e deixar o legado, não. Pessoas morreram porque não aceitaram o holocausto. Muitos alemães morreram porque ajudaram os judeus a fugirem dos campos de concentração. E tem muitas histórias e testemunhos na internet que mostram familiares dizendo: essas pessoas nunca se arrependeram, essas pessoas deixaram um legado. Famílias cresceram e continuaram porque aqueles homens investiram em crianças que naquela época iam morrer numa câmara de gás, num lugar queimado como um forno cheio de lenha. E eu trago para você agora: você é a pessoa que deve levar o evangelho para aqueles que estão morrendo. Famílias que estão se despedaçando. A gente falou aqui do encontro com Deus, o pastor estava falando que vocês vão ter aqui. Esses momentos restaram vidas, restaram famílias. Irmão, que sentido há de ter um evangelho com famílias destruídas? Deus quer a restauração da sua casa. Deus quer a restauração da sua família. Mas não através da sua religiosidade. Eu termino aqui. Não é a sua religiosidade que importa para Deus, é a tua entrega para Ele. Só um pouquinho para Ele não adianta, um muito também não adianta, é tudo. Porque o pouquinho que você deixa de dar para Deus é aquilo que vai destruir a sua vida. É aquela semente que muitas vezes vai até cair em terra de pedra, vai até começar a crescer, mas não consegue germinar porque a pedra sufoca a raiz. E eu termino agora lendo esse texto do primeira epístola de João, no capítulo 5, diz assim. A minha versão é NVI, eu não sei qual é a tua, mas diz assim comigo, ó, leia comigo aqui assim. Leia não, ouça, desculpa. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, Cristo Jesus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, somos nós, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. A gente fala que ama os outros, mas se a gente não obedece a Deus, a gente está apenas fingindo. E a gente finge bem, irmãos. Pode acreditar em mim, o ser humano finge bem. A coisa mais linda que tem é quando a gente consegue se despir da nossa máscara. Sabe a roupa do homem de ferro? Quando a gente tira, a gente vê quem é. Essa carcaça que você tem e fala assim, ela é indestrutível. O teu eu, o teu orgulho, você sempre faz alguma coisa. Às vezes vem um furo aqui, você vai lá, coloca um remendo, mas Deus fala assim, tira tudo, mostra quem você é agora. Ai. Você pode até resistir por um tempo. Talvez o tempo seja até grande, mas não é suficiente para cuidar e salvar a tua vida para toda a eternidade. Quando a gente se despe, quando a gente tira tudo aquilo que é o nosso eu, a nossa vontade, Deus vê a gente como a gente deve ser. E a gente se entrega para Deus como deve ser. E continua dizendo aqui, porque nisto consiste o amor de Deus, verso 3, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor.
pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que essa mensagem seja uma mensagem reflexiva, uma mensagem de confronto para o teu eu, uma mensagem de cura. E toda cura gera um desconforto, irmãos. Quem precisa de cura está com dor, quem precisa de cura está doente. E sem Jesus a gente já está doente, a gente já nasceu em pecado, irmãos. O salmista fala que nós nascemos em pecado, em pecado nos concebeu a nossa mãe. O salmista Davi que escreve isso. Não existe um justo sequer nessa terra, irmãos. O que passou, morreu por nós, ressuscitou, chama-se Jesus Cristo. E é isso, o Pai, no dia dos pais, eu quero dizer para você, o Pai de todos, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui em 1 João no capítulo 5, ele está dizendo isso, ele está discorrendo e falando tudo isso para mim e para você, e está dizendo: ei, aquele que crê no Filho que eu enviei, conhece a vida eterna que eu tenho. Agora aquele que não crê no Filho de Deus, não crê e não conhece a vida eterna. Só que o conhecer, você entendeu ali agora, não é apenas falar, eu conheço Jesus, não, é obedecer a Deus, entende? Crer em Jesus é obedecer. Tem os passos, primeiro eu creio, depois eu começo a obedecer, por meio da fé. Eu não creio em Jesus por meio dos milagres. Eles podem até me levar até Jesus, mas eu creio em Jesus e permaneço nele por meio da fé. Porque existem pessoas que nunca receberam um milagre de cura, morreram com aquela doença, mas foram em Jesus Cristo e estão na glória. Existem pessoas que foram curadas milagrosamente, permaneceram em Jesus e estão hoje na glória, ou estão vivos até hoje. Entendeu? Não é o efeito que faz a diferença, é a causa, é Jesus. Ele é a diferença das nossas vidas. E eu queria que você entendesse e guardasse isso no seu coração. Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça agora? Eu queria que você entendesse que não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é aquilo que a gente quer fazer, mas é aquilo que a gente se dispõe a fazer por Jesus e em Jesus. Quantas vezes você já parou para falar com Ele? Quantas vezes você já parou para dizer: Senhor, isso que eu estou fazendo, esse negócio que eu estou fazendo, Deus está falando aqui para algumas pessoas que trabalham com comércio, com negócio, com empresas, que dão nota, que pagam nota. Irmão, quantas vezes você fez aquilo que é a vontade de Deus? Quantas vezes você, muitas vezes, deixou de fazer, começou a fazer coisa errada nos teus pagamentos, nas tuas finanças? Ah, Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, filho. Deus não vai te fulminar, porque a graça te permite se arrepender, mas se arrependa. Porque talvez o buraco que você esteja entrando, um dia vai ser difícil de você sair. Mas a graça de Jesus é tão maravilhosa que mesmo que você esteja todo enlameado do pecado, todo sujo pelo pecado, Jesus ainda assim, se você se arrepender e dizer: eu quero, Ele tira você, te limpa todinho e te coloca no braço dele e fala: vem comigo. Hoje Jesus não tem um processo de julgamento, Jesus tem um processo de perdão. O Jesus que nós cremos hoje, nesse tempo, até a sua volta, ainda será o Jesus perdoador, galardoador. Um dia Ele será o juiz, mas hoje Ele está cuidando de você. E Ele está dizendo: ainda há tempo, se arrependa. Não é porque você senta num banco da igreja ou que você assiste um culto pela internet que você é crente, não. É quando as tuas atitudes mudam, é quando você
tem a imagem de Cristo, quando você realmente é um discípulo de Jesus, quando o legado de Jesus começa a marcar a tua vida e você começa a marcar o próximo, aí você entendeu quem é Jesus. Eu quero fazer um convite para você que está aqui, se você ainda não fez isso, se você ainda não viveu esse legado, se você ainda não entregou sua vida, não confessou Jesus com a tua boca e não viveu com Ele, se você apenas ouviu, fala que é legal, mas se você hoje está tendo algo que está estremecendo o teu coração, está palpitando a tua vida, está dizendo, eu quero, o que é isso? Se você está na internet ouvindo isso, esse momento é importante, está vendo? Mas você não pode ficar só na internet, você precisa conhecer mais de Jesus, você precisa comungar com os irmãos, você precisa estar perto de pessoas que falem a verdade de Jesus, que orem com você. Mas se nesse momento você quer fazer essa oração comigo, se você está aqui no nosso meio, presencialmente, ou pela internet, você quer fazer essa oração, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar pela tua vida agora, onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão, pela tua vida. Fica com ela bem alta assim, ó, se você quer fazer isso. Todo mundo com seus olhos fechados, não tem motivo de você olhar para ninguém. Como eu sempre digo, olha para dentro de você. Faça a sua análise agora. Se tem mais alguém nesse lugar que quer fazer essa oração e dizer, Jesus, eu me arrependo do que eu estou vivendo, eu me arrependo de quem eu sou, estou com vergonha de quem eu sou, mas hoje eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados e me dá uma nova chance. Se você está aí na internet fazendo isso, levanta a sua mão, fica com ela bem alta e a gente vai orar com você. Você que levantou a sua mão aqui agora, eu queria pedir para você pôr a tua mão em direção ao teu coração e orar junto comigo, repetir essa oração junto comigo agora. Vocês que estão aqui, que querem fazer essa oração, põe agora a tua mão em direção ao teu coração. Você que está aí pela internet também, faça isso agora, em nome de Jesus. Diga assim comigo em voz alta, Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje, eu permaneça com o Senhor todos os dias da minha vida. Não seja mais eu, mas o Senhor, o dono da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero dizer para você que fez essa oração, meu irmão que está aqui, ou para você que fez essa oração e talvez não tenha coragem de levantar a sua mão, mas aí fez a sua oração escondida. Deixa eu dizer para você, Jesus está levando até você a palavra, mas não se esconda mais de Jesus, não se esconda mais de quem Ele é, e não esconda mais Jesus na sua pessoa. Que as pessoas saibam quem é você em Jesus, que elas não tenham dúvida que você nasceu e morreu para ressuscitar em Jesus Cristo. Que Deus guarde a sua vida, que Deus abençoe a sua vida. E eu queria terminar esse momento junto com você, nessa comunhão. Faz o lá para nós, lá, por favor. E que você possa cantar isso junto comigo e dizer assim, ó: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Declare isso para Ele. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vi. Você pode se colocar de pé agora e a gente vai terminar esse momento declarando isso, porque Ele vive. A igreja, porque Ele vive, eu posso crer. Deus guarde e abençoe a sua vida, meu irmão. Você que fez essa oração, minha irmã, meu irmão, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a igreja permaneça fiel a Ele até o último dia da sua vida. Não abra mão daquele que é Jesus em você, amém? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus
que vivo está. Está nas mãos, diga. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o Ministério Restaura, que esses 7 anos se multipliquem e que o Senhor esteja presente neste lugar todos os dias. Deus abençoe. Aleluia.